Boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje, dia 8 de janeiro de 2025, feliz ano novo! Esse é o nosso primeiro programa do ano de 2025 e hoje nós contamos com a presença da convidada Priscila Lorenzini, que é psicóloga. E como no mês de janeiro a gente tem uma campanha de Janeiro Branco, né, como conscientização de saúde mental, o tema de hoje é Janeiro Branco. Seja muito bem-vinda, Priscila. Ela que é mestre em Psicologia da Saúde e funcionária pública e atua também como psicóloga. Bem-vinda, Pri. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite também às pessoas que estão nos acompanhando através do canal do YouTube e do Instagram. Continuem acompanhando, o pessoal que nos acompanha pela Rádio Cultura, né? E também por esses canais tem a oportunidade de mandar perguntas através do telefone 679-9890-1057, que é o WhatsApp da Rádio Cultura. Priscila, esse mês de Janeiro Branco, a gente entende o quanto é importante falar sobre saúde mental, né? E para começar esclarecendo para as pessoas acerca do título, né, do programa de hoje, né? O que é essa campanha do Janeiro Branco e qual que é a relação dela com a saúde mental? O Janeiro Branco é uma campanha relativamente nova, ela surgiu em 2014. E ela surge no mês de janeiro, que é um mês que passado aí todas as festas, com a chegada de um novo ano, todo mundo tá pensando em novos planos, novos projetos. E aí é um janeiro branco, né? Tal como é uma página em branco que a gente pode começar a preencher com uma história nova, ou com mudanças nas histórias antigas, com melhorias nessas histórias. Então é um janeiro branco, é um janeiro que está livre para ser preenchido. Normalmente nesses períodos que passam o Natal e Ano Novo, as pessoas também ficam mais reflexivas, né? Sim. Né? Começam a fazer planos, estabelecer metas e por que não trazer a saúde mental como uma prioridade, né? Para um novo ciclo que se inicia. É importante a gente dizer que as festas de final de ano, apesar delas estarem repletas aí de uma ideia de alegria, de uma noção de felicidade, muitas pessoas na verdade ficam deprimidas, porque é um momento de reflexão e quem viveu muito bem o ano, conseguiu conquistar muitas coisas, vai estar mais feliz, mais satisfeito. Muitas pessoas vão chegar no final do ano um pouco frustradas, um pouco decepcionadas, e aí todo esse momento aí de reflexão leva a elas entenderem o que foi feito no outro ano, que pode ser reescrito para o ano seguinte de uma forma que vai deixá-las mais felizes, né? E falar sobre saúde mental é uma forma de quebrar estigmas também, né? Iniciar com campanhas de conscientização, considerando que existem pessoas que ainda não entendem a importância da saúde mental e ainda veem, né, esse aspecto como frescura, como as pessoas fossem fracas, ou até algumas pessoas avaliam isso como uma ausência de fé, quando não tem relação com isso, né? Exatamente. Na verdade, a gente já trabalha dentro da área da saúde há algum tempo com o conceito de saúde, que não é a ausência de doença, mas a qualidade de vida. Sim. Então, é possível que uma pessoa esteja enfrentando um câncer e ainda assim, apesar dos tratamentos, ela tenha uma qualidade de vida, ela consiga estar relativamente tranquila, em paz com o que ela está vivendo. E aí a gente vê o quanto a saúde mental é importante, porque você pode enfrentar doenças físicas com uma boa saúde mental, mas sem uma boa saúde mental, você não consegue enfrentar nada, nem as coisas cotidianas do dia a dia. Então, a saúde mental, ela é importantíssima até para quem tem algum diagnóstico já. Às vezes a pessoa tem uma bipolaridade, TDAH, um autismo, alguma coisa, mas se ela conseguir ter uma qualidade de vida, acessar coisas positivas na vida dela, apesar dela ter um diagnóstico, ela vai ter uma vida boa, ela vai ter uma saúde mental tranquila. Hoje de manhã eu estava até pensando sobre essa questão da saúde mental e quando a gente fala, né, tem que fazer revisão de carro, a maior preocupação que as pessoas têm é de ter algum problema no motor do carro, né? Falar, não pode ser um motor, olha, se fizer isso, funde o motor, porque acredito que seja dos reparos mais caros que o carro tem, né? Mas as pessoas negligenciam tanto com essa questão da saúde mental, que é um motor de carro para a nossa vida, né? Eu pensei nisso hoje também, né? E pensando, por exemplo, se você sentir um caroço no seu corpo, principalmente as mulheres, sente um caroço na mama, você se desespera, você vai atrás de um médico, imediatamente você não vai esperar muito para saber.
Mas as pessoas, quando elas começam a perceber que elas não estão bem, às vezes elas demoram anos para procurar uma ajuda. E aí aquilo que era só uma tristeza, um trauma, um luto, já chega para nós no consultório como um quadro de depressão agravado, como uma ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico. Então a coisa ela vai escalonando, ela vai piorar. E muitas vezes até essa questão da minimização não vem nem de uma parte social, às vezes é a própria pessoa que minimiza aquilo que ela está passando e ela fica buscando justificativa para ela não buscar ajuda, né? E a ajuda ela é fundamental, então trazer conscientização e tornar isso pauta anualmente é uma forma da gente levar informação para as pessoas e para a gente tirar o estigma de que quem, né, busca intervenção ou quem busca por saúde mental são pessoas que estão problematizadas, porque saúde mental é fundamental para a gente ter uma vida tranquila, para a gente ter qualidade de vida, né, Priscila? Sim, eu até vi hoje uma frase do Selton Mello, onde ele diz assim, é preciso ser muito lúcido para buscar por um psicólogo, por uma saúde mental, porque não é algo necessariamente fácil, né? Às vezes causa algum desconforto mudar as coisas que já estão estabelecidas na sua vida. Mas é algo que com certeza o resultado ele vai te tirar daqueles ciclos no qual você fica sempre com os mesmos problemas, sempre sem entender o que acontece com você, às vezes culpando que seja o destino, que seja os pais, sem compreender realmente como você se movimenta no mundo, né? E quais são os principais objetivos do Janeiro Branco na promoção da saúde mental, Priscila? A gente tem como principal objetivo isso, né, que é retirar os estigmas em relação às doenças e fazer com que as pessoas usem esse momento de reflexão para avaliar como elas estão e o que elas podem fazer para melhorar. Nem todo mundo vai procurar um psicólogo, mas às vezes a pessoa vai procurar um hobby, ela vai se aproximar da família, ela vai sair de um relacionamento que está tóxico. Então, assim, o que eu posso fazer? É um momento mesmo da pessoa refletir e compreender um pouco melhor a importância da saúde mental dela e como essa saúde está. Muito bem. Como é que o Janeiro Branco ajuda a prevenir problemas como burnout? A gente tem a oportunidade no Janeiro Branco, né, de falar sobre várias coisas, e falar sobre o burnout é muito importante, porque hoje é algo que ficou muito normalizado na nossa sociedade, né? Dizer, eu sou workaholic, sou viciado em trabalho, eu tô super cansado, eu tô estressado, como se fosse normal, e não é. Claro que nem todo cansaço advindo do trabalho, nem toda frustração vai ser um burnout, mas a gente precisa falar sobre isso porque uma pessoa que está submetida durante muito tempo a esse estresse no trabalho, esse cansaço no trabalho, essa insatisfação, em algum momento ela pode sim vir a ter um burnout, precisar ser afastada, não conseguir mais trabalhar, enfim, adoecer de verdade. E o burnout ele é muito mais comum do que o que a gente imagina, né? Pelo menos na prática da clínica eu tenho observado um aumento crescente de pessoas com sintomas de burnout. Sim. E aí tem uma relação muito importante que hoje em dia as pessoas ficam muito no celular. E é importante a gente dizer sobre isso, porque a pessoa acha que estar no celular vendo vídeos, eu estou descansando. Mas o seu cérebro não está descansando, o seu cérebro ele está trabalhando, a cada novo vídeo que você vê ele não para, e aí você já tem uma sobrecarga de trabalho, já tem um chefe, já tem um monte de coisa, aí esses vídeos das redes sociais muitas vezes também sutilmente estão em forma de cobrança, né? A pessoa começa a se cobrar, por que o fulano tem isso eu não tenho, o fulano tá viajando eu não tô, e toda essa cobrança, toda essa pressão, elas contribuem muito para o adoecimento. O burnout ele também tem várias características relacionadas à qualidade do ambiente de trabalho, né, Priscila? Então, às vezes a gente vê alguns ambientes onde existe pressão, onde existe assédio moral, né, onde as pessoas elas são cobradas sem recursos para, né, gerar o resultado daquilo que é esperado. Então, assim, tem muita coisa que acaba contribuindo. Como é que você vem observando isso dentro da prática da clínica? Realmente, eu acho que hoje uma das grandes questões tem sido extrapolar o horário de trabalho, né? Até através do celular, muitas vezes a pessoa já está em casa, ela já encerrou aquele expediente de trabalho, mas ela ainda recebe mensagens, recebe cobranças ali dentro do próprio ambiente de trabalho, o chefe que não consegue respeitar o horário de descanso desse funcionário, não consegue respeitar os dias que essa pessoa precisa para descansar, enfim, tudo isso faz com que o trabalho vá perdendo sentido.
E aí, conforme o que a gente faz perde o sentido e a gente começa a fazer só por uma obrigação, isso se torna muito pesado de carregar, né? Se torna uma pressão, uma tristeza, um sofrimento, uma angústia que vão evoluindo. A gente vai agora para um rápido intervalo, já já a gente retoma, porque burnout é um tema para a gente explorar também, considerando o mês da saúde mental, que é o Janeiro Branco. Mais perto. Voltamos com Fala Psico, mandando aqui uma boa noite para a Aninha, que é nossa ouvinte assídua. A Aninha deve ter sentido a nossa falta, a gente também sentiu nesses 15 dias, viu, Aninha? Mandando um super abraço para você também, Priscila. Obrigada, Aninha. Então, voltando a falar de burnout, quais são, né, o que caracteriza o burnout e quais são os sintomas mais comuns? Nós temos como sintomas comuns o cansaço excessivo, o cansaço excessivo, a dor de cabeça, alteração do apetite, insônia. Esse cansaço excessivo, é importante dizer que não é um cansaço que você dorme e ele repara. Ele não é aquela pessoa que ela passa o final de semana inteiro sem trabalhar, mas chega na segunda-feira é como se ela não tivesse parado. Ela não consegue mais recarregar as energias dela. É realmente o esgotamento, né? Eu estava até aqui dividindo com a Priscila que em 2017 eu tive um quadro de burnout, né? Por esgotamento, por excesso de trabalho, né? Algumas questões relacionadas ao ambiente do trabalho onde eu estava. E é, assim, extremamente desgastante. De fato, é um esgotamento porque você não tem vontade de fazer nem o que você gostava de fazer, né? A vontade que dá é de você ficar acamado, de você, né... quando eu estava indo para o trabalho, eu tinha crise de pânico. Porque pensar no trabalho, meu celular tocava, me disparava o coração. Eu falava, meu Deus, o que será que vai vir de cobrança agora? Então, assim, é muito comum esses sintomas dentro do quadro do burnout, né? E às vezes a pessoa, ela tá passando por um quadro e ela não consegue associar. Ela acha que pode ter alguma outra coisa, mas pode ter relação, sim, com as questões relacionadas ao trabalho. E com isso vem aquele sentimento de ser insuficiente, né? Porque a pessoa começa a sentir que ela é insuficiente para resolver aquilo que o trabalho cobra dela, que ela é insuficiente para o cargo que ela ocupa, às vezes que ela não é merecedora do lugar onde ela está. E aí isso vai se agravando porque isso se torna um problema mesmo de autoestima, a pessoa começa a ficar insegura, e isso vai evoluindo para outras questões, né? E até a questão relacionada ao tratamento, que às vezes a pessoa pensa, eu vou tirar férias. As férias, elas não são suficientes porque se você não tratar a causa do problema, não vai resolver, né? E muitas vezes isso tem relação com a sua rotina, com a forma como você está lidando, com uma sobrecarga. Então, se você não resolve a raiz do problema, a hora que você voltar, você vai continuar tendo problema. Então, a gente tem que entender qual é a raiz, o que é que está gerando isso, né? Às vezes tem relação com relacionamentos, né, difíceis, com assédio moral. Então, tem muita coisa relacionada aí com esses sintomas que precisam ser analisadas, né? Sim, e aí tem toda uma questão que a pessoa trabalha porque ela precisa, às vezes ela tem uma família para sustentar, enfim, ela precisa daquele trabalho. E aí ela começar a entender que aquele trabalho do qual ela necessita está adoecendo ela é muito difícil, porque é uma questão de como eu vou sair se eu preciso. Sobrevivência, né? Sim, é uma questão de sobrevivência. Mas aí com o tempo, né, vai se tornar uma questão de sobrevivência física e mental mesmo. Eu sempre falo que na minha experiência tem doenças que são curáveis, mas que as sequelas elas são permanentes. Então, o adoecimento mental, até um certo nível, você consegue resolver e não ficam sequelas, mas
depois de um determinado nível que a pessoa chega ali de adoecimento, ela nunca mais volta a ser o que ela era antes. Ela vai tratar, ela não vai ter aqueles sintomas agudos da doença, mas talvez ela nunca recupere a leveza que ela tinha antes, aquela disponibilidade, aquela abertura para a vida. Ela vai estar sempre carregando um pouco daquilo que foi tão doloroso, tão difícil nesse tempo que ela estava adoecida. E existem casos de pessoas que ficaram incapacitadas para o trabalho em decorrência, né, do esgotamento, o nível de esgotamento em que elas chegaram, né? Então é algo que realmente merece atenção. É importante a gente estar falando isso até aqui na rádio, aproveitando esse espaço, porque a gente entende que todo mundo trabalha, a maioria das pessoas elas estão numa atividade, e a gente se atentar para a importância, né, de um ambiente de trabalho que proporcione saúde mental, isso é atenção desde os mínimos detalhes, né? É cuidar das relações no trabalho, é cuidar das ferramentas de trabalho, das adequações que são necessárias. Então é pensar nesse ambiente como um todo, né? Se de fato aquela pessoa ela está com algum tipo de sobrecarga, se existe um número, né, de pessoas para trabalhar que justifique a demanda de trabalho existente, se essas pessoas têm recursos para desenvolver aquilo que é necessário, porque tudo isso acaba pesando. E um fator que é primordial é o relacionamento interpessoal, porque infelizmente ainda hoje a gente tem pessoas que elas não amadureceram ainda para a necessidade de evoluir no nível de liderança. A gente não vive mais em 1900, né, onde eu dou a ordem e as pessoas têm os braços para executá-las. Nós temos pessoas pensantes, e a gente se sentir parte de um ambiente de trabalho onde a gente contribui é fundamental. As pessoas precisam sentir esse senso de utilidade. E tem muita gente que não abriu a cabeça para isso ainda. A pessoa acha que porque ela tem um papel de liderança ou porque ela é dona de uma empresa, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E esses ambientes, eles são inóspitos, eles são inabitáveis, né? Você vai ver rotatividade, você vai ver absenteísmo, você vai ver um nível altíssimo de afastamento atestado médico. Por quê? Porque isso são sintomas. Os ambientes que não são saudáveis para se trabalhar, que são insalubres, porque a insalubridade ela não tem relação só com coisas tóxicas, né, ou de um alto risco, mas a gente também tem a insalubridade em relação ao próprio ambiente, as relações, as condições, né? E tem ambientes que são insalubres, então a gente tem que ter esse olhar para o ambiente de trabalho que é fundamental, né, Priscila? Sim, muitos gestores hoje, muitos líderes, eles ocupam esses lugares, mas sem ter o perfil para estar ali, sem ter um treinamento para estar ali. Então, eles são colocados ali por indicação, por alguma coisa, ou porque construíram aquela empresa e acham que o fato de poder gerir muito bem financeiramente, gerir a questão do material que eles têm, isso significa que eles também conseguem gerir pessoas. E não é verdade, né? Sim. Gerir pessoas é uma habilidade, e é uma habilidade construída. Você precisa estudar, você precisa ter um autoconhecimento, você precisa saber como falar, como pedir. Cada pessoa tem um perfil, existe uma forma específica que é melhor para falar com cada pessoa. É por isso que a gente vê empresas que conseguem treinar tão bem seus funcionários e que tem funcionários que estão lá há anos, e empresas, igual você falou, que tem uma rotatividade enorme, né? E aí ninguém é bom o suficiente para aquela empresa, mas o gestor não consegue olhar que talvez ele não esteja sendo bom o suficiente para a empresa dele, né? Ou para aquela empresa. E olhar para si, se aprimorar é fundamental. Quando a gente está dentro de um papel, né, de gestão, de liderança, a gente precisa ter esse olhar para nós, de ver como é que a gente está contribuindo, porque um líder, ele precisa proporcionar o desenvolvimento das pessoas. E esse proporcionar o desenvolvimento é através de inspiração, é através de investimento, de motivação, né? Não é colocando faca no pescoço e esperando o resultado. Mas, infelizmente, a gente ainda tem gente que só falta trabalhar com a arma na cintura, né? Exatamente, que não conseguem respeitar a própria equipe e aí também não vão ser respeitados, porque medo, temor não é respeito, né? E um líder que ele causa temor, quando ele se ausenta desse ambiente de trabalho, os funcionários não vão fazer aquilo que ele quer. Porque existe uma raiva ali, existe uma mágoa ali, existe... Agora, se ele construir um respeito, esse é um líder que pode se ausentar, porque ele tem uma equipe que o respeita e que sabe como ele quer que o serviço seja feito e que quer agradá-lo também. Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive em um dos livros que eu participei dentro da coautoria, eu cito essa frase, que é o líder, né? Liderar não é impor,
é despertar no outro o desejo de fazer. Então, a arte da liderança, a habilidade é exatamente essa, de despertar no outro a vontade de fazer, porque o outro se sente engajado, se sente parte, né? E o quanto que é legal quando a gente se sente parte de algo, quando a gente se motiva, a gente quer estar lá, a pessoa às vezes vai doente, porque ela quer estar lá. Agora, uma pessoa que ela não está engajada, que ela não está envolvida, que ela não sente, né, o primeiro sintoma é ela querer se afastar desse ambiente, porque não é um ambiente, né, que as pessoas desejam estar mesmo. E isso contribui muito para o adoecimento mental. E assim, as pessoas às vezes têm uma noção de que tudo que eu quero eu faço. Então, se você quer, você consegue estar lá mesmo no ambiente sendo tóxico. E não é assim. A gente tem um cérebro, a gente tem um sistema que ele vai para muito além, às vezes, do que a gente deseja conscientemente ou não. Então, quando o corpo começa a entender que naquele ambiente ele está submetido a um estresse muito grande, ele começa a causar sintomas para que essa pessoa não vá, né? Porque ele sabe que é ruim. Então, por mais que aquela pessoa fale, não, mas eu preciso trabalhar, mas o corpo dela vai começar a trazer uma série de sintomas para que ela não vá, ao ponto em que, mesmo sabendo da importância do trabalho, mesmo desejando estar no trabalho, ela não consegue ir, porque tem uma crise de pânico, né? Quem já teve uma crise de pânico, já foi parar no hospital, sabe o quão horrível é a sensação de morte, de descontrole, e que na verdade é o seu corpo assumindo o controle, né? O seu cérebro assumindo o controle de algo que você não está controlando. Porque no fundo, a crise de pânico, ela é uma resposta a um ambiente ameaçador. Então, se a gente cria numa empresa um ambiente ameaçador, é muito provável que os cérebros respondam a esse ambiente de que forma, né? Criando condições para que as pessoas entrem em fuga. E o pânico, ele é uma resposta de fuga para, né, uma ameaça. Então, é muito importante as pessoas, né, a gente usar esse espaço para trazer um pouco dessa informação, porque é uma forma tanto de educar gestores, de levar informação para as lideranças, para as empresas, né, do quanto é importante a gente se preocupar com esses detalhes que às vezes passam despercebidos. A pessoa acha, não, mas lá eu dou uma cesta básica, não, eu dou um vale-gás, né? Mas não é isso, não é sobre isso. Isso é legal, é importante, é uma forma de você, né, se preocupar, demonstrar uma preocupação, sim, mas mais importante é a qualidade desse ambiente. A gente que trabalha com isso, a gente vê o quanto de pessoas que já abriram em algum momento mão de bons salários porque estavam adoecidas, né? Então, eu já tive pacientes que ganhavam super bem, que estavam no cargo dos sonhos e que falaram, não, eu não suporto mais fazer isso, não é como eu imaginei que ia ser, eu não consigo. E a pessoa precisou sair daquilo. E aí até uma paciente que eu tinha, uma vez ela já tinha saído do trabalho, que foi o adoecedor dela, mas um dia ela pegou aquele caminho para ir para um outro lugar e ela teve uma crise de pânico. E a gente depois na psicoterapia tentando entender de onde tinha vindo aquela crise, que era do nada, a gente entendeu que era o caminho que ela fazia para o trabalho anterior dela. Então é tão adoecedor que ela inconscientemente, ela nem lembrava mais do caminho, mas o corpo dela lembrou. Eu passei por muito tempo evitando também trechos aonde me remetiam ao trabalho que eu tinha, porque é gatilho mesmo. A hora que você toma aquele caminho, o cérebro ele já traz aquela defesa. É incrível, né? E aí, Dani, eu acho importante falar que tem muitas pessoas, muitos chefes, gestores, líderes, que eles estão adoecidos. E aí, como eles estão adoecidos, eles também projetam isso na equipe. Então, eu estou doente, eu acho que é normal todo mundo ficar doente dentro da minha equipe, porque é o que está acontecendo comigo. Então, essa falta de uma procura por ajuda, de entender o que está acontecendo e de não fazer para o outro que fizeram com você. Não é porque você teve um chefe ruim que dificultou a sua vida que você precisa ser um chefe ruim que vai dificultar a vida do outro, né? São as aprendizagens, né? E a gente tem que buscar referenciais que sejam, que promovam saúde, que promovam desenvolvimento, e hoje não faltam, né, literaturas que tragam vários exemplos, né, de culturas que promovem saúde, promovem resultados, porque isso, né, pessoas saudáveis, elas com certeza elas vão atingir resultados, e pessoas doentes dificilmente vão conseguir trazer resultados, e se trouxerem à custa de muito sofrimento, né? E aí cabe a cada gestor a análise para ver o que eles querem promover dentro desses ambientes. E como é que as empresas podem utilizar esse mês, Priscila, do Janeiro Branco, para promover a saúde mental para os colaboradores?
As empresas, elas já têm uma lei que obriga elas, por exemplo, a falar sobre assédio moral. Então, elas podem fazer ali uma pesquisa de clima para entender o que está acontecendo naquela empresa, o que está sendo o problema, fazer palestras sobre isso, rodas de conversa sobre isso, observar se os chefes diretos, eles estão realmente conseguindo fazer uma boa liderança ou se eles também estão adoecidos, de que forma que eles podem ser atendidos para melhorar nas suas lideranças, né? Capacitar essas pessoas para olhar para os funcionários também e poder compreender o que está acontecendo com aquele funcionário, qual está sendo a dificuldade. Em empresas maiores, por exemplo, às vezes é uma pessoa que você troca de setor, às vezes é uma pessoa que não está adaptada naquele setor, né? Então, é preciso que se tenha uma liderança que tenha um olhar humanizado, que esteja disposta a olhar. E eu acho que para alcançar isso, aproveitando esse mês do Janeiro Branco, é importante fazer palestras, falar sobre esse assunto, ouvir a própria equipe, fazer essas pesquisas do clima organizacional, isso é extremamente importante. Porque um líder que ele não sabe como é o clima organizacional da empresa dele, ele não conhece a empresa dele, ele não conhece que problemas a empresa dele tem. Então, como ele vai resolver alguma coisa, né? E é claro que tudo isso precisa ser feito não com o objetivo de punir funcionários, mas com o objetivo de compreender mesmo como está aquela organização e de que forma ela pode melhorar. Atuar no desenvolvimento, né? Gente, vamos para mais um breve intervalo, já já a gente retorna com o tema Janeiro Branco. Você está ouvindo Fala Psico. De volta com o Fala Psico, estamos aqui com a Priscila Lorenzini, psicóloga. Para você que sintonizou na rádio agora ou que está nos acompanhando a partir de agora pelo YouTube ou pelo Instagram, o nosso tema de hoje é Janeiro Branco. Estamos falando sobre a promoção de saúde mental. Priscila, agora a gente vai entrar um pouquinho na esfera sobre o assédio moral. E como é que o assédio moral, né? Como é que é o assédio moral no trabalho e como é que ele afeta a saúde mental dos colaboradores? O assédio moral no trabalho ele é uma conduta abusiva por parte da pessoa ali que tem a liderança e é uma conduta abusiva, excessiva, que faz com que esse funcionário se sinta sempre diminuído porque exige muito dele, às vezes exige coisas que ele não pode cumprir. Ou faz proibições ao trabalho sem justificar o porquê isso está sendo proibido, né? Então, ele pega a criatividade, aquele impulso que o funcionário traz de uma ideia nova, tudo, e ele simplesmente descarta. E também a questão de não respeitar, como a gente já falou, a questão do funcionário que tem um horário para sair, que não trabalha os X dias da semana, é um chefe que vai ficar em cima, que vai ficar cobrando, porque ele não consegue respeitar limites. E até o tratamento diferenciado é uma forma de assédio, né? Porque quando algo é proibido para alguns e permitido para outros, você sai de uma esfera de critério. Qual é o critério dessas permissões, né? E isso pode configurar para aquele que está sendo punido uma perseguição, né? Um meio de ser punido de alguma forma, já que não é algo que é unânime e se aplica para todos, se aplica para alguns, né? Sim, com certeza.
E aquilo também, vigiar excessivamente o funcionário, às vezes ameaçar de demissão, ficar naquela constante ameaça. Quem trabalha ganhando comissão, por exemplo, sempre que as comissões ficam sendo cortadas, modificadas, então o funcionário nunca tem uma segurança ali naquele ambiente, porque de acordo com o humor do chefe aquilo é modificado. E tem situações também onde a pessoa ela diminui, né? Ou de certa forma ela está sempre trazendo uma crítica para o trabalho que o outro desenvolve. E não é algo que é construtivo. Porque é claro que inevitavelmente dentro de exercício de trabalho você vai ter contribuições, né? Mas de que forma é que você repassa essas contribuições? Às vezes a pessoa ela tá ali só na crítica e ela malha a pessoa uma forma de diminuir, da pessoa se sentir humilhada, né? Às vezes fala até sobre a vida pessoal da pessoa. Outra coisa que é muito comum a gente como cliente dos lugares ver é um patrão que trata o mau funcionário, que chama a atenção do funcionário de forma grosseira na frente de outras pessoas. Isso é péssimo, porque se o líder tem algo para dizer, ele precisa chamar esse funcionário e dizer de uma forma correta e tudo mais. Por isso que é aquilo, a liderança ela precisa de habilidade, não é o querer ser líder, não é estar no lugar de líder. Eu preciso ter habilidade de diálogo com as pessoas, né? Para saber como falar, o que realmente é necessário ser dito, de que forma, né? E ainda que muitas vezes essa pessoa ela pode ter algum pensamento, algum julgamento sobre aquela situação, mas uma coisa é o que você julga e outra coisa é o que de fato é. Então você precisa ouvir a pessoa para você entender o que está acontecendo, né? E quais são os sinais de que a pessoa ela pode estar sofrendo assédio moral, Priscila? São críticas constantes, igual você falou, injustas, que não tem uma causa, um monitoramento constante daquela pessoa que se diferencia dos outros, né? Então ele é mais vigiado, ele é mais cobrado, ele é mais monitorado, ameaças verbais, quando espalha notícias falsas, às vezes coisas falsas sobre aquele funcionário, ou o chefe, não foi ele que começou, mas ele alimenta aquilo que está acontecendo, o isolamento desse funcionário de outras atividades que os colegas estejam fazendo, tudo isso já indica um assédio moral. Existem situações em empresas onde as pessoas elas se organizam e elas excluem pessoas, né? Claramente excluem pessoas, existe um movimento para exclusão. E hoje o assédio moral ele não parte somente, né, de uma linha hierárquica, a gente também tem assédio moral lateral, que são dos pares, né? Onde também é configurado assédio moral, porque você está colocando aquela pessoa numa condição de exclusão, de humilhação, de ridicularização. É importante isso, né, na questão da formação desse líder, porque o líder, ao menor sinal de que há um conflito dentro da sua equipe, ele precisa tomar partido, compreendendo qual é o conflito e já buscando resolver, para que isso não tome outras proporções entre todos ali na empresa, ou que cheguem, às vezes tem empresas que os funcionários chegam às vias de fato, porque há um chefe ali que, se ele não alimentou aquilo de alguma forma, mas ele também se omitiu de resolver. E de que forma que o assédio moral ele contribui para o desenvolvimento do burnout, Priscila? Como a gente explicou, o burnout ele é o resultado de ficar submetido a um estresse muito grande, uma situação de estresse, de medo, uma situação de ameaça. E aí, dentro do assédio moral, é justamente isso que o assédio moral causa, né? A sensação de ameaça, de medo, um estresse. Então, é inevitável que quem esteja sofrendo um assédio moral, se isso permanece por muito tempo, essa pessoa começa a ter todos os sintomas físicos, todo o adoecimento que vai depois ser critério diagnóstico do burnout. Existe alguma estratégia para combater o assédio moral no ambiente de trabalho? A gente tem a primeira estratégia que é a mais importante, que é isso, de treinar bem o líder ou o gestor daquele lugar, né? Precisa ser uma pessoa treinada, que saiba falar com as pessoas, que saiba resolver conflitos. Se essa pessoa não sabe resolver conflitos, ela não consegue gerir uma equipe, então ela não pode estar nesse lugar, né? E você sabe que você deu agora, né, você falando isso, só pegando um gancho, pessoa que saiba resolver e não seja uma pessoa que promova conflitos. Porque existem muitas pessoas que elas são quem coloca a linha na fogueira, que ela quer ver, e às vezes a forma mas a forma como ela acaba, né, querendo desenvolver equipe, alimentando às vezes disputa, rivalidade, que acaba criando um ambiente terrível de trabalho. Sim, e aí é uma questão que a gente, enquanto psicólogo, observa do quanto esse líder
É uma pessoa insegura, é uma pessoa que não sabe qual é o lugar que ele precisa ocupar, é uma pessoa que traz conteúdos da sua vida, da sua casa, das suas relações para dentro do trabalho e fica refletindo ali como se aquele espaço fosse um espaço dele. E não é uma empresa, um lugar de trabalho, não é o seu espaço. Por mais que você seja o chefe ali, é um espaço de todos que convivem ali. O seu espaço é sua casa. Lá, se você quiser bater a cabeça na parede, é problema seu. Mas dentro da empresa isso não pode acontecer, né? Então, a pessoa que ela também não tem um autoconhecimento muito bom, esse líder que não tem autoconhecimento, que não sabe separar o que é conteúdo dele, né? O que é algo que me afeta, do que eu preciso resolver, ele não vai conseguir desenvolver essa liderança. Então, ele precisa de uma boa formação, ele precisa ter as habilidades, o perfil necessário para isso. A empresa também precisa realizar treinamentos constantes, tanto com os líderes quanto com a equipe, igual como você falou, às vezes esse assédio vai vir da equipe, então a equipe também precisa saber reconhecer quando está sofrendo o assédio, mas quando eu também pratico esse assédio, porque às vezes a pessoa não entende que ela está praticando o assédio, né? Tem a questão de criar um canal, porque hoje é obrigatório para empresas maiores ter um canal de denúncia e que seja um canal de denúncia anônimo. E não adianta ter um canal de denúncia se você não tiver punição. Então precisa ter as intervenções interdisciplinares ali, se for provado que aquela pessoa ela realmente está praticando assédio. E mais importante também, Priscila, é frisar a importância do sigilo. Porque às vezes a gente vê em condições onde ocorre algum tipo de denúncia, né, uma exposição que gera, né, problemas para os dois lados, porque às vezes aquela denúncia não é cabida e você acaba expondo uma situação ou criando uma confusão desnecessária. E por outro lado, você também expor a pessoa que está sendo vítima e de repente até a própria equipe por medo, né, de toda aquela situação, você não conseguir evidenciar e essa pessoa ela passar realmente por mais perseguições, porque aquela pessoa, né, que está numa condição de agressor nessa situação, né, do assédio moral, ela vai entender, não dá nada, então ela vai continuar fazendo. Então assim, é muito sensível isso e por isso as empresas precisam ter muito cuidado para lidar com esse tipo de situação, porque de fato, né, ao ponto em que é um canal muito legal, se você não tiver sigilo e ética nessas tratativas, vai ser mais um problema que você vai estar criando, né? Com certeza. E isso nas empresas menores que não vão ter um canal de denúncia, mas que a pessoa ali, o gestor, o líder que receba essa denúncia, que ele também tem esse cuidado do sigilo e de buscar realmente resolver a situação, né? Porque é aquilo que, como a gente conversou, se você não pune quem está fazendo, não só essa pessoa vai entender que eu posso continuar, como quem também estava observando vai entender que aquele ambiente pode, e pode ser praticado determinados tipos de atitudes ali dentro. Então, é uma questão bastante ética e que exige muito da pessoa ali, do chefe que vai lidar com isso. As relações são difíceis, as relações humanas, é difícil de administrar. Às vezes a pessoa não consegue administrar as brigas do próprio filho, dos próprios filhos em casa. É como ela vai administrar brigas de funcionário numa empresa. Então, assim, você precisa ter uma habilidade para isso. E eu falo que dentro dessas habilidades entra a habilidade de ter gestão, né, e inteligência emocional. Porque o emocional ele é fundamental. Às vezes a pessoa ela tem lá 850 capacitações. A qualificação dela é altíssima e ótimo, que bom que ela tem muita competência técnica, mas o aspecto emocional dela, né, ela não tem autocontrole nenhum. Então assim, nas organizações a gente percebe que muitas vezes o que leva uma pessoa até a sair, perder oportunidade, cargos inclusive de lideranças, porque as empresas sérias elas têm uma preocupação muito grande com essa questão do comportamento, da saúde mental, do clima organizacional e do ambiente de trabalho ser um ambiente, né, que promova a saúde das pessoas. Então essas pessoas elas acabam perdendo oportunidades porque elas não trabalham esse aspecto da inteligência emocional, de se conhecerem e entenderem aquilo que é a maior dificuldade, que existem momentos que você precisa respirar, se afastar, que não é todo momento que você vai falar tudo que você pensa. Então assim, é uma cautela fundamental. E se a pessoa não parar para se atentar para isso, né, é uma das habilidades mais requeridas, e as pessoas que estiverem, né, numa condição de ter esse autocontrole, elas têm uma empregabilidade muito maior, porque o mundo está cada vez caminhando para disseminar informação
essa exigência ela tem sido cada vez maior, né? A gente vê dificuldade às vezes em pequenas empresas ou outras empresas, mas a maioria das empresas já estão numa busca de ter esse olhar para a importância da saúde mental no ambiente de trabalho, né? E aí eu acho importante pontuar que a questão da saúde mental dessas pessoas, ela é importante também nisso, porque quando eu desenvolvo habilidades para ocupar o lugar onde eu estou, quando eu desenvolvo uma inteligência emocional que me traz segurança para ocupar esse lugar, o meu estresse diminui, a minha angústia diminui, meu sofrimento, a insegurança, tudo diminui. Então eu sofro menos. É um cargo de liderança, é um cargo de cobrança, mas há menos sofrimento porque eu estou preparado. Quando você pega uma pessoa aleatória e coloca nesse cargo, porque ela tem boas intenções, porque é um bom funcionário, mas ela não está emocionalmente preparada para estar ali, toda a insegurança dela vai se refletir nas ações dela com a equipe. A insegurança ela vem através de rivalidade, né? Em momentos onde se sente ameaçada, né? Descredibilizar o trabalho que é realizado. Então tem muitas formas, né? E como é que a campanha do Janeiro Branco pode, né, ajudar na identificação e na prevenção do assédio moral, Priscila? Essa campanha, como a gente falou, faz, né, refletir sobre a saúde mental das pessoas e da equipe como um todo, sobre as relações. Então, a gente busca por relações mais saudáveis, né? Então, as empresas que elas se implicam dentro do Janeiro Branco e que elas fazem a campanha e falam sobre isso com seus funcionários, elas vão ter pessoas ali buscando ser menos tóxicas, buscando compreender melhor como agem com elas, também vão respeitar mais os seus funcionários, os seus chefes. E aí a gente tem também a questão da importância que precisa ser dita sempre de respeitar os direitos trabalhistas, né? Porque se a empresa não respeitar nem os direitos trabalhistas, fica difícil. Então, isso também é uma coisa que tem que ser pontuado, que eu acho que nas palestras do Janeiro Branco, naquilo que as pessoas podem trazer para a discussão, estão o respeito a esses direitos. Só para a gente finalizar esse bloco, eu trabalhava numa empresa que era da organização Odebrecht. E a Odebrecht ela tem uma cultura de desenvolvimento, de pessoas, de liderança que é fantástica, né? E tem uma frase que é muito interessante, né? Que diz assim: a autoridade de um líder é aquela que é concedida pelos seus liderados. E a gente tratava muito essa questão de que a autoridade é diferente de poder. Poder está no crachá. Perdeu o crachá? Tchau. A autoridade não. Uma vez que você tem autoridade, independente de você não ter o crachá, as pessoas permanecem te respeitando. Fica a reflexão. Vamos para um breve intervalo. Suas dúvidas, 67 998 90 1057. De volta com o Fala Psico, e a gente está aqui falando sobre saúde mental. Nesse momento a gente estava tratando sobre as questões relacionadas ao ambiente de trabalho. E a gente sabe também que a questão do adoecimento no trabalho, ela tem relação também com desequilíbrio, às vezes, entre a vida pessoal e profissional. E como é que o Janeiro Branco pode promover essa conscientização sobre a importância desse equilíbrio, Priscila?
É importante que os ambientes incentivem o diálogo sobre saúde mental, né? As pessoas ainda têm receio de falar sobre isso, sobre as dificuldades que elas enfrentam, elas ainda têm dificuldade de achar lugares seguros para falar sobre. Então, a empresa que ela promove reuniões para falar sobre isso, que ela ouve os seus funcionários, que ela promove a prática de esportes, né? Então a gente tem empresas que tem o clube de futebol da empresa, que ela promove isso, porque não é só o futebol ou só o baralho. Quando a empresa ela promove algo assim, ela promove o encontro, a afetividade entre aquelas pessoas, ela promove o senso de grupo, né? De torcer um pelo outro. Aí tá lá os maridos, as esposas torcendo também. Então ela consegue promover um sentimento mais positivo dentro da empresa, que acaba se refletindo também dentro de casa. Até porque se o ambiente da empresa é muito bom, é um ambiente positivo, e alguém começa a chegar diferente naquele espaço, alguém vai olhar para essa pessoa para saber o que é que está acontecendo e poder ouvi-la e ajudá-la de alguma forma. Eu gosto muito de empresas que têm a filosofia dessa preocupação, né, e que aferem essas coisas, né. Ano passado eu fui fazer, não é merchan, né, fui fazer um trabalho uma palestra na Copasul, em resposta a um trabalho que eles desenvolvem, que eles avaliam o índice de felicidade dos trabalhadores. Então eles avaliam vários aspectos. E um dos temas que eles tinham que tratar, além de alimentação, de ter interação, de ter lazer, é a saúde mental. Então foi feita uma palestra com relação à promoção da saúde mental. E o quanto é interessante quando você lida com empresas e funcionários que estão nesse meio, assim, o engajamento é diferente, o nível de satisfação é diferente, a participação é diferente. Então, assim, é outro nível, né? Gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a Copasul aqui nesse momento, porque a gente precisa aprender a reconhecer também empresas que tenham boas práticas, né? As pessoas querem se sentir vistas também, né? Ninguém é só um robô, são pessoas. E as pessoas querem se sentir vistas pela empresa, pelas políticas da empresa. Então, coisas que são aparentemente bobas, assim, mas a empresa faz a festa junina da empresa, a empresa faz a confraternização do final do ano da empresa. É claro que quando você coloca isso de forma compulsória, acaba sendo o oposto, porque daí o funcionário que ele não se sente bem, que ele não tá bem, que ele não quer ir, ele acaba tendo que ir por obrigação, isso é ruim. Mas quando isso é colocado de uma forma divertida, que as pessoas querem ir e tudo, isso é muito importante, porque isso é promover saúde mental, né? Permitir que tenha-se ali o horário do cafezinho, os 15 minutos do cafezinho na copa, isso é produzir saúde mental. São pequenos detalhes que para a empresa, às vezes isso não tem nenhum impacto, não compromete em nada a produtividade, mas que isso para o trabalhador tem uma importância gigantesca. Tá? E tem pessoas que elas avaliam não é salário na hora que elas vão fazer uma concessão de um trabalho, na hora que elas participam de um processo seletivo, elas avaliam, né, como é que é o ambiente, elas procuram entender com outras pessoas que trabalham lá como é que é esse ambiente, porque se for um ambiente que eles percebam que eles vão adoecer, que não vai promover a saúde mental, a pessoa já começa a buscar outras coisas. Conheço várias pessoas que dizem, olha, eu recebo, né, um valor X aqui, já tive propostas maiores, só que eu gosto muito de trabalhar nessa empresa onde eu estou, porque eu me sinto valorizado, né? A pessoa me conhece, ela me instiga a desenvolver, eu já cresci aqui dentro, então me sinto valorizado por aquilo que eu contribuo, por aquilo que eu faço. E assim, gente, é fundamental. A gente passa 1/3 da vida no trabalho. Se o nosso trabalho ele não proporcionar para nós saúde, né? Como é que fica a nossa vida, já que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando? A gente passa 1/3 trabalhando, 1/3 dormindo. Né? Então, assim, o trabalho ele tem um peso muito significativo. Então, esse ambiente ele precisa ser, sim, um ambiente que promova saúde mental, boas relações, né? Produtividade, lazer, né? E é claro, né? Que esse conjunto ele vai gerar, né? Consequentemente, resultados. Sim, e é importante pontuar que a gente está falando aqui, né, do que a empresa pode fazer, mas que o funcionário também, ele tem esse olhar, que se eu entrei num lugar e eu já percebi que esse lugar não tem um ambiente bacana, para que eu vou esperar adoecer aqui? Eu preciso começar a traçar estratégias de como eu vou sair daqui, para onde eu vou, porque claro, às vezes você não pode simplesmente sair do emprego,
mas você tem o poder de traçar caminhos para poder sair de lá em algum momento. Então eu vou fazer uma faculdade aqui, eu vou fazer um curso, eu vou continuar tentando outras entrevistas. O que eu faço também para não adoecer, não ficar aqui até adoecer? E às vezes até não é nenhuma questão de cultura da empresa, porque às vezes a cultura da empresa ela é fantástica, mas existem pessoas pontuais que elas não atuam conforme a cultura. E daí a importância da empresa estar atenta a essas pessoas, porque elas podem perder profissionais excelentes por conta de pessoas mal treinadas, pessoas que não têm, né, os mesmos princípios e valores, não tá de olho, né, numa visão de futuro da empresa. A pessoa está ali só pelo salário e ela acaba não tendo compromisso, né, com as outras pessoas. E por isso é importante que a empresa, muitas vezes a empresa ela pede para, até contrata a gente quanto psicólogo para fazer a avaliação dos funcionários, né, para avaliar como é que tá os funcionários e tudo mais, mas não avaliam os líderes. Então é importante também que esses funcionários possam de forma sigilosa avaliar os seus líderes. E aí a empresa, ali, o dono da empresa, ou quem estiver acima desses chefes, enfim, poder olhar e saber, ou até de alguma forma ali fazer por exemplo, um chefe, que ele é o chefe, ele é o dono, mas ele também precisa se permitir ser avaliado. E pegar aquela resposta e ao invés de sair punindo pessoas, sair vendo como eu vou melhorar, né? Fulano é muito estúpido, tá? Como é que eu vou melhorar? De onde vem essa estupidez? Vou procurar uma psicoterapia, vou procurar um auxílio, um treinamento. O que eu vou fazer para melhorar? Porque eu não posso querer que minha equipe melhore se eu não sou capaz de melhorar. A equipe é o reflexo de quem tá na frente dela, né? Muito bem, e hoje a gente tem várias ferramentas que auxiliam nesse processo de desenvolvimento, né, de capacitação, de autoconhecimento, então é muito importante a gente ter esse olhar. Às vezes a gente fica na busca, eu falo que tem líder que quer liderar quem está em volta e não tem liderança nem sobre si mesmo. Então a primeira pessoa que a gente tem que aprender a liderar é a gente mesmo. Para quem está querendo exercer liderança ou que já exerce uma função de líder, né, fica a reflexão, você consegue se liderar? Se você tiver essa capacidade, você já vai ter aí uma habilidade, né, excepcional à frente da sua equipe. E quando a gente fala em se liderar, é importante pensar no controle das próprias emoções. Você é capaz de controlar as suas emoções? Porque se você é uma pessoa que explode com qualquer coisa que te revolta, você não é um bom líder. Você não é um bom exemplo para a tua equipe. Então, você precisa ser capaz de se liderar não só, talvez na organização da tua rotina, na tua vida financeira e tudo mais, mas principalmente no controle das tuas emoções. Eu vi uma metáfora, tem umas 2 semanas, que fala sobre a bruxa da Branca de Neve, né? Ela chegava todos os dias no espelho e perguntava, quem é mais bela do que eu? E enquanto era só ela, a rainha do reino, a mais bela, estava tudo bem, tudo organizado, o reino estava sob controle, né? Tava todo mundo em segurança, existia uma paz reinando ali. Agora, a partir do momento onde ela foi contrariada, aí ela quis matar a Branca de Neve, né? Ela já colocou fogo no reino e já virou, né, uma guerra civil. E isso é falta de inteligência emocional. No que a gente se transforma quando as situações não atendem a nossa expectativa, né? A gente consegue se autocontrolar e buscar formas, né, contributivas e construtivas para mudar a situação, ou a gente se rebela e quer colocar fogo no reino? É sobre isso. Priscila, estamos aqui já finalizando o nosso tempo. Gostaria muitíssimo de agradecer tua presença aqui, né, que sempre está aqui, né, se dispondo a compartilhar seus conhecimentos com os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigada, né? Esse programa ele é muito especial, que além de trazer, né, informação sobre o Janeiro Branco, também traz informações, né, acerca de saúde mental, né, de ambiente de trabalho, que são voltadas para a nossa área de atuação da psicologia, e é o primeiro Fala Psico, né, do ano de 2025. Então, gratíssima pela sua contribuição. É uma honra estar aqui novamente, Dani, eu que agradeço o convite, né? É uma pena que a gente teve que mudar o tema, mas mesmo assim é um tema muito pertinente, é um tema muito importante. A gente já começa o ano falando sobre aquilo que realmente importa, que é a saúde mental, pra gente não adoecer e não adoecer os outros também, né?
Muitíssimo obrigada. Obrigada para vocês que acompanharam o programa até esse momento, via Instagram, YouTube e pela Rádio Cultura de Naviraí. Semana que vem estaremos de volta. A Priscila virá em outras ocasiões, com certeza, que a Priscila é nossa parceirona aqui do Fala Psico. Muitíssimo obrigada. Uma boa noite a todos vocês. Excelente semana e até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus.